Glória a Jesus. Pedro era um improvável. Quando a gente vai ver alguns anos, algum tempo atrás na vida de Pedro, quem era Pedro? Pedro, ele negou a Jesus. Através daquela pressão toda, né? Os carrascos querendo pegar Jesus, querendo prender e matar Jesus. Glória a Deus. Havia ali um decreto para aqueles homens que acompanhavam Jesus. E Pedro era um deles, que por medo, ele acaba negando a Jesus. Ele acaba cometendo um pecado, negar o Filho de Deus aqui na terra. Glória a Jesus. E quando Pedro faz isso, louvado seja o Senhor, Jesus é pego, Jesus é morto e Jesus ressuscita. E é sobre esta palavra que eu vou ministrar agora, em nome de Jesus, né? Jesus é crucificado, Jesus é morto e Jesus ressuscita ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. E o que acontece? Que ainda na madrugada, ainda estava escuro. As mulheres que acompanhavam Jesus em seu ministério, as mulheres que intercediam pela vida de Jesus, a saber, Joana, Salomé, Maria mãe de Tiago, Maria Madalena, glória a Deus, Joana, estava ali aquelas mulheres, ainda não tinha nem amanhecido, irmãos. E elas ansiavam a perfumar o corpo de Jesus. Elas desejavam ver a Jesus. E elas imaginavam que Jesus estava ali. Estava no sepulcro. E quando elas chegam ali, elas têm uma surpresa, irmã Marlene. Elas é surpreendida porque elas olham e veem que o corpo de Jesus não está lá. E elas entram em desespero. E elas começam a perguntar onde puseram o corpo de Jesus. Onde colocaram a pedra, não está mais ali, a pedra está removida. Não está mais ali, glória a Deus. O corpo de Jesus estava vazio o sepulcro. E elas começam a perguntar onde é que está. E o desespero foi tão grande que elas não percebem que tem um anjo sentado ali. E o anjo diz para ela o seguinte: a quem procurais? A quem vocês procuram não está mais aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Não está mais aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, vão, corram, vão dizer aos discípulos e vão dizer também a Pedro que ele vai adiante de vós, vai encontrar com vocês na Galileia. Vai, diz aos discípulos e diz também a Pedro. E eu acho interessante, irmão Austin, quando ela diz assim, quando o anjo diz a Pedro, eu entendo que Jesus, aleluia, já podia, né, ter subido, já podia ter, né, ido para o trono dele, o trono de glória, mas ele fica, porque Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele se preocupa comigo, com o que eu sinto, com o que você sente. Ele se preocupa com a tua situação. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Não vai te deixar sem resposta, não vai te deixar sem socorro, não vai te deixar da mesma forma. Você não vai permanecer, porque Jesus está trabalhando. Glória a Deus. Ele diz a Pedro também. Havia uma preocupação. Eu entendo aqui, em Marcos capítulo 16, que há uma preocupação de Jesus com Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia a situação de Pedro. Jesus sabia como estava o coração de Pedro, irmão Austin. Jesus sabia da situação da alma de Pedro. Pedro estava sem esperança. Ora, ele tinha negado. E ele sabia que para ele não tinha mais jeito. Ele já estava condenado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro estava com o seu coração dilacerado. Pedro estava com a sua alma abatida, angustiada, e disse: acabou para mim. Não tem mais nada para mim. Meu ministério acabou aqui. Não tem mais nada que Deus vai fazer por mim. Glória a Deus. E havia uma ordem, vai e diz aos discípulos, e também diz a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá eles vão ver, aí vai ter com vocês.
Glória a Jesus. E elas foram possuídas de grande temor, de grande medo, foram caladinhas, porque era uma época complicada, de muita perseguição. E ali elas foram, e Jesus faz algumas aparições. Eu estou falando de um amor, irmãos, que é incompreensível, que está além da compreensão humana, que é o amor de Deus por mim e para você e por você. Eu estou falando de um amor que não tem medida, de uma misericórdia que não tem fim. Quando a gente acaba a noite, ela se renova na manhã. É um amor que ninguém entende. Alguém olha para mim, olha para você que está assistindo. Alguém olha para a tua vida, olha para o teu erro, para o teu pecado, vê a situação de humilhação, de vergonha e diz: ali não vai mais acontecer nada. Mas Deus é quem tem a última palavra ao teu respeito. É Deus quem dá, é Deus quem bate o martelo, é Deus quem diz o que vai e o que não vai acontecer. É Ele que comanda a minha e a tua vida. É Ele, a misericórdia é dEle, o amor é dEle, a cura vem dEle, a salvação vem dEle, a libertação e o perdão de pecado também vem dEle. Aleluia. E Pedro estava ali, glória a Deus, com a alma batida, dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito, não espero mais nada, vou viver cada dia um dia qualquer. E Jesus faz algumas aparições para os discípulos, onde havia incredulidade se ele realmente era o Cristo ressuscitado. Mas na terceira aparição, ele vai até o mar de Tiberíades, João capítulo 21. Ele vai até o mar de Tiberíades. E quando ele chega lá, aleluia, Pedro está ali, Simão Pedro e Tomé. E Pedro toma uma decisão ali no mar de Tiberíades. Ele diz: eu vou pescar. Ele não tinha ideia que Jesus ia chegar lá, Kennedy. Ele não tinha ideia que naquele dia Jesus ia dar uma oportunidade dele fazer o que muitos hoje não conseguem mais. Pedro é um exemplo de homem de Deus, de pregador da palavra, pregador genuíno. Glória a Deus. Do homem que negou a Jesus a um homem que pregou a palavra genuína. Glória a Deus. E Pedro estava lá e disse: vou pescar. E quem estava do lado dele disse: nós também vamos. Glória a Deus. E eles estavam pescando e passaram aquele tempo ali, não pescaram nada. Voltaram frustrados. Glória a Deus. Voltaram frustrados. Não pescaram nada. Glória a Deus. Então eles voltam. Quando eles estão voltando, Jesus está lá, né? Está lá na areia esperando por eles. E Jesus disse: pegaram alguma coisa? Eles disseram: não. E Jesus disse: lançai a rede do lado direito. Lançai a rede do lado direito. E eles lançam a rede. E eles pegam uma quantidade de 123 peixes grandes. E a palavra de Deus diz que os peixes eram tão grandes que a rede estava quase a se partir. Mas ela não se rompeu. Porque quando há uma ordem de Deus, nada se parte, nada se rompe. Tudo se multiplica, tudo prospera. E eles estavam ali. E quando eles vão chegando na beira do mar de Tiberíades, João, aquele a quem Jesus amava, diz: olha, Pedro, é o mestre. E Pedro, que estava nu, completamente não, mas estava com pouca roupa, ele veste ligeiramente, pula na água, veste a sua túnica. Glória a Deus. Veste a sua túnica e vai nadando, enquanto os outros vão no barco. E quando eles vão se aproximando, Jesus estava com a brasa acesa, estava com peixe assado, estava com pão. Estava tudo pronto. Estava o banquete preparado por Jesus para os seus discípulos. E eles descem do barco. Pedro vai até Jesus e eles comem, né? Aquele alimento que Jesus preparou, irmão Austin. Eles comem. Jesus, coisa linda, olha, Jesus servindo. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas diz que quando eles chegaram, já tinha brasa acesa, peixe assado e pão. Glória a Deus, Jesus.
E muitas vezes a gente não quer servir, não é assim? E muitas vezes a gente se nega a servir. Glória a Jesus. Mas Jesus, ele veio para nos mostrar que ele é diferente, que ele vê diferente, que ele pensa diferente. E ele está ali, servindo aos seus discípulos. Mas chega uma hora, que por mais que eles amassem a todos, que ele amasse a todos, os seus discípulos, ele diz: vem cá, Pedro, agora a minha conversa é com você. E eu imagino Pedro lá, acabrunhado, envergonhado. Pedro não esperava não, irmãos, que Jesus ia aparecer. Pedro tinha certeza que para ele não tinha mais jeito. Glória a Deus. Nas aparições que Jesus apareceu para os seus discípulos, eu não sei onde é que estava Pedro. Ao ponto, do anjo dizer: vai e diz a Pedro. O que me dá a entender que Pedro não estava junto com os discípulos. Que me deu a entender que Pedro recuou. Que Pedro ficou acabrunhado, envergonhado, dilacerado, com a sua alma totalmente em frangalhos. Porque quando a gente peca, quando a gente erra, quem tem o Espírito Santo de Deus se envergonha, fica envergonhado. Muitas vezes a gente não quer nem mais orar diante do nosso pecado, que é tão grande. Tem hora que a gente está tão humilhado, está tão angustiado, está achando que nada mais vai ter jeito, que a gente tem vergonha até de falar com Deus. E ao invés de pedir socorro, a gente recua. E ao invés de pedir socorro, a gente volta. A gente vai para trás, a gente retrocede. E era assim que Pedro estava, a igreja do Senhor. E não é diferente de alguns momentos meus e alguns momentos seus. Que em vez de procurar socorro, a gente recua. Que ao invés de procurar, meu Deus, uma palavra, de ler a palavra, de cantar, a gente se cala. Por quê? Porque a gente acha que Deus não está vendo mais, que Deus não vai trabalhar, que Deus não vai fazer mais nada, porque a gente pecou, a gente errou. Mas o amor de Deus e a misericórdia e a graça dele tem nos alcançado. E é por isso que eu e vocês estamos aqui. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está assistindo aí. É por isso que os irmãos estão aqui. Porque Deus não vê como eu vejo. Deus não age como eu ajo. Deus não faz como eu faço. Deus não pensa como eu penso. Glória a Deus. E Pedro está lá. Eu imagino Pedro indo sentar acabrunhado, sem entender e sem esperar no que estava por vir. Glória a Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Ele pergunta novamente a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se incomoda e se entristece. Diz: Senhor, tu sabes. Pedro estava dizendo: o Senhor conhece a mim mesmo, nem como eu me conheço. O Senhor quem me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece os meus pensamentos. Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe disso. Pedro estava dizendo: apesar do meu erro, aleluia, apesar do que eu fiz, eu te amo, Jesus. Apesar das minhas falhas, eu te amo. E o Senhor sabe que eu te amo. Eu errei, mas eu te amo. Eu fiz coisa que não devia, mas eu te amo. Eu errei nisso, mas eu te amo, Jesus. Ah, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Deus está dizendo para um homem que nem acreditava nele mesmo, que ia colocar nas mãos dele aquilo que custou o seu sangue precioso. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou colocar nas tuas mãos, apacenta, cuida, aleluia, daquilo que é precioso para mim. Jesus está dizendo: Pedro, você não acredita, mas eu acredito em você, Pedro. Pedro, você não confia em si mesmo, mas eu confio em você e vou colocar nas tuas mãos aquilo que custou o meu sangue, Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu me amas, sim. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes
Tu fazia o que tu queria. Tu andava por onde queria. Tu fazia o que dava na telha. Antes tu era menino, Pedro. Mas agora tu já é velho. Tu já é maduro. Tu amadureceu. E agora eu vou dirigir os teus passos, Pedro. Agora tu vai andar na minha direção, Pedro. Aleluia. Antes tu era menino, mas agora tu é homem. Agora tu amadureceu. Agora a tua vida vai ser diferente, Pedro. Agora quem vai reger a tua vida, Pedro, sou eu. Tu não vai fazer. E tem mais, Pedro. Tu vai andar por onde tu não quer andar. Jesus está dizendo, agora é do meu jeito, Pedro. Agora tu vai fazer o que eu quero, Pedro. Agora vai ser da minha maneira, Pedro. Tu não vai andar por onde tu quer, tu não vai falar o que tu quer, mas agora vai ser na minha direção. Aleluia. E depois de ter dito isso, Jesus disse, segue-me. Segue-me. Sabe o que era que Jesus está dizendo? Ei, Pedro, tu não vai mais olhar para o passado. Tu não vai mais olhar para trás. Aleluia. Tu não vai mais olhar para trás. Já chega de olhar para o leite que já foi derramado. Já chega de olhar para o teu erro do passado. Jesus está dizendo, Pedro, eu estou te perdoando. Pedro, eu estou te dando uma nova oportunidade. Pedro, eu estou te dando uma nova chance de andar na minha presença, de eu ser contigo, aleluia, e de tu fazer o que eu quero que você faça. Jesus está dizendo, chega de olhar para trás. Chega de se lamentar. Tu pode até se lamentar, mas não pode desistir. Tu pode até chorar, mas não pode desistir. Tu pode até reclamar do que foi, do que deixou de ser. Você só não pode desistir. Quando Jesus disse, segue-me, Jesus está dizendo, Pedro, é daqui para frente, Pedro. Tu só vai olhar para mim. Quem segue, segue adiante. Segue reto e olhando para frente. Jesus estava dizendo, agora é comigo, Pedro. Agora é comigo, Pedro. Glória a Jesus de Nazaré. Agora sou eu quem vai te conduzir, Pedro. Agora vai ser diferente. Antes tu era menino, mas agora tu amadureceu. Tu aprendeu com o erro que você fez. Agora é comigo, segue. Jesus está dizendo, eu tenho uma nova chance para você. Não acabou para você, Pedro. Não acabou para você. Tem muita coisa que você vai viver. Tem muita coisa que você vai, aleluia, contemplar com os teus olhos. Tu vai viver, Pedro, o meu sobrenatural na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus poderia ter subido, Jesus poderia ter ido para a sua glória, mas ele diz, não, eu preciso ver a Pedro. Eu preciso que Pedro me ouça. Eu preciso que Pedro entenda que eu não vejo e eu não vou agir como muitos agiram. Eu não vou fazer como muitos fizeram. Eu entendo nessa palavra a igreja do Senhor. Quando Jesus, eu acredito, irmão Austin, estou conjecturando, que quando ele serviu os seus discípulos ali, o pão, o peixe, ele chamou a Pedro. Eu acredito que ele não falou na frente dos outros, irmão Austin, porque Jesus, ele é a própria sabedoria. Ele conhece os corações. E eu acredito que alguém olhou assim e disse, por que ele só chamou a Pedro? Já parou para pensar nisso? Por que só a Pedro? Como existiu o traidor, mercenário, poderia ter murmurador. Não é verdade? Por que só ele? Por que ele só chamou a Pedro? Glória a Deus. É porque Jesus, ele tem um olhar especial para mim e para você. Jesus, ele tem um olhar de amor e de misericórdia. Talvez aqueles que estavam lá com Pedro, eles não acreditavam mais. Tanto é que Pedro disse, eu vou pescar. Ou seja, é mais um dia na minha vida, né? É mais um dia na minha vida. Quando Jesus apareceu aos outros, acredito que Pedro, não sei onde Pedro estava. Mas eu acredito que Pedro tinha recuado. Que Pedro estava enclausurado na sua vida, perdido em seus pensamentos.
E ele disse, eu vou pescar. Não imaginava nem que Jesus ia chegar ali. Mas Jesus chegou para dizer a Pedro que não tinha acabado para ele. Jesus chegou para dizer, Pedro, eu vim até aqui para te dizer que ainda tem jeito. Pedro, eu cheguei até aqui só para te dizer, aquele encontro todinho ali, irmãos, foi por causa de Pedro. Você está entendendo? Que Jesus às vezes reúne pessoas, que Jesus às vezes faz reboliço, que Jesus às vezes faz vento soprar, barco quase fica assim quebrado, o mar bravio, só para ter com você, só para ir ao teu encontro. Olha para trás e vê quantas coisas o Senhor fez para só chegar até perto de você. Quantas coisas Jesus poderia simplesmente aparecer, mas ele faz todo, olha, tem todo um trabalho para encontrar Pedro. Pedro precisava entender o quanto ele era especial. Pedro precisava entender que a vida dele era uma vida valorosa. Uma vida, aleluia, especial para Deus. O que muitos disseram, não tem mais jeito. Jesus chegou para dizer para você, tem jeito, eu vou fazer. Vou tirar você do cativeiro, vou mudar a tua história. Vou chegar fazendo um milagre e vou abrir porta onde não tem porta, onde muitos dizem, não tem mais jeito. Eu vou chegar na tua vida, como cheguei na casa de Lázaro. Não vou mandar recado, não vou liberar uma palavra, mas eu vou. Se você crer, levanta a tua mão e dá glória a Jesus. Jesus vai chegar na tua casa fazendo um milagre. Jesus vai chegar na tua vida. Eu não sei qual é o mar que você tem vagado. Eu não sei qual é o mar que você não tem pescado nada. Mas Jesus está, olha, lá na beiradinha te esperando para dizer, não acabou para você, ainda tem jeito. Eu vim para te dizer, eu vou mudar a tua história. E ele mudou a vida de Pedro. Ele mudou a vida de Pedro, aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, qual é a humilhação que você tem enfrentado, qual é a honra, qual é a desonra, qual é a vergonha. Mas Jesus está dizendo, eu não vejo como o homem vê, e eu ainda estou para mudar a tua história. Eu estou trabalhando da forma que você até não entende, mas eu vou mudar o teu cativeiro. Jesus disse para Pedro, segue-me, Pedro. É daqui para frente. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Porque eu tenho coisa nova para você. Eu tenho coisa nova para você. Eu tenho uma história nova para você. Eu vou mudar a tua história. Talvez, há muitos anos atrás, Igreja do Senhor, eu estava numa situação que para mim era irreversível. Eu estava numa situação que para mim, Jesus nem olhava para mim mais. Eu cheguei a uma situação de dizer, eu não acredito mais que Deus vai fazer alguma coisa. Eu cheguei a uma situação que eu disse, não vai mais acontecer nada, eu vou morrer aqui nesse deserto. Mas o presbítero Washington, ele afirmou, decretou e profetizou aqui, nesta tarde, que coisa nova vai acontecer. Que Deus vai chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que não importa o que digam, não importa o que vai acontecer, eu sei que Deus vai chegar. E alguns anos atrás, para aumentar a tua fé, eu estava em uma situação de vergonha. Em uma situação abandonada, enclausurada. Ninguém aparecia. Mas foi dito aqui hoje que deserto não mata crente. Né, irmão? Deserto não mata crente, aleluia. Deserto é lugar para você ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Aproveita, foi dito aqui hoje, eu estou confirmando e estou repetindo. Aproveita esse deserto para contemplar o sobrenatural na tua vida acontecer. Aleluia. É assim que Deus faz. E eu estava há alguns anos em uma situação de miséria, meus irmãos. Em uma situação de total vergonha. Ninguém me visitava, ninguém ia me ver, ninguém liga, ninguém. Eu não tinha roupa, eu não tinha calçado. Eu não tinha nem lanche para comer, não tinha nem comida.
Eu dependia de cesta básica, se chegasse cesta básica. E eu disse, Deus não está me vendo. Deus não vai mais fazer nada. Aleluia. E hoje eu lembro disso, não para me lamentar, mas para glorificar o nome do Senhor. E ninguém ia me visitar, eu não sabia mais o que era ver uma família. Eu não sabia mais o que era ver meus filhos. Eu não sabia mais o que era ter a companhia de um parente, de um familiar. Não sabia mais o que era isso. Mas naquele lugar onde eu estava, teve um culto. E naquele culto, chegou uma irmãzinha, muito simples. E ela foi cantar os hinos da harpa. E ela começou a cantar os hinos da harpa. E ela olhou para mim e disse assim, tu pediu para eu tirar a tua vida, porque tu não aguenta mais essa situação de solidão e desprezo. Mas eu, o Senhor, vou mudar o teu cativeiro. Vou te usar na terra, na minha palavra e no meu louvor. E eu disse, vai nada. No meu pensamento eu disse, vai nada. Aí ela disse assim, como eu não vou fazer nada? Eu não estou dizendo que vou fazer e vou mudar o teu cativeiro. E ali eu disse, Jesus, eu não estou vendo nada. Eu estava afastada. Eu estava como Pedro, não acreditando que nada ia acontecer. E ali, Jesus falava comigo. E eu disse, Jesus, eu pago para ver. Ué, que coragem. Eu estou que nem Tomé, eu pago para ver. Eu quero só ver o que é que vai acontecer. Em uma semana eu comecei a cantar, que eu não sabia que eu cantava. Em uma semana eu comecei a ensaiar playback, que uma irmã tinha trazido para mim. E eu comecei a cantar no deserto. Eu comecei a cantar naquele lugar abandonada, enclausurada entre 4 paredes, porque ninguém mais me queria. Mas Jesus disse, você nem sabe o que eu vou fazer na tua vida. Eu imagino Jesus olhando para os meus próprios familiares e dizendo, vocês nem sabem onde eu vou colocar ela. Vocês nem sabem o que eu vou fazer na vida dela. Vou limpar, vou colocar veste nova, vou restituir, vou dar casamento, vou dar casa, porque Jesus faz, Jesus dá. E olha onde ele me colocou, Kennedy. No meio das princesas, olha, pastor Arnaldo, irmã Antônia, irmã Jeane, irmã Cedilma, irmã Gessina Kennedy, colocou aqui na igreja de Rio Lago, me colocou no ciclo de oração, e a responsabilidade do ciclo de oração não é mais pela minha vida, mas pela vida da igreja. Jesus disse, ei, vou colocar nas tuas, vou colocar nas tuas mãos, filha minha igreja, para tu orar. Ei. O que você faz aqui no ciclo de oração não é em vão. Vida depende de você, a igreja depende de vocês. É um trabalho muito espinhoso o ciclo de oração, mas é glorioso. Nós não oramos por nós, eu aprendi assim. Dirigente de ciclo de oração, intercessora, não ora por si mesma, só ora pela igreja. Só dobra o joelho pela igreja, pelos pastores, pelos missionários, pela nação. Aleluia. Aí você vem para a igreja se perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Se Deus te deu a ferramenta, 2 joelhos para orar. O que é que você está fazendo aqui? Jesus olhou para mim, vou colocar nas tuas mãos, filha. É por isso que eu me identifico com a vida de Pedro. Quando Pedro achou que nada mais ia acontecer, eu disse, eu vou colocar nas tuas mãos. Tu vai cuidar daquilo que me custou o preço de sangue. Tu vai cuidar daquilo que é precioso para mim, porque eu confio em você. Você não acredita, mas Deus acredita em você, viu? Você que está assistindo, vocês que estão aqui na nave da igreja, Deus está dizendo, eu acredito em você, eu confio em você. Onde muitos dizem que nada vai acontecer, a última palavra ainda é minha. Glória a Jesus. Ei, Pedro, não sei qual é a situação, não sei o que você está vivendo, mas naquele momento que eu ouvi aquela palavra,
mesmo sem saber, mesmo sem ver nada. Mas eu segurei e disse: vamos ver o que é que Deus vai fazer na minha vida. Se foi Deus que falou através da serva dele, vai se cumprir na minha vida. E ali Deus foi trabalhando, e aquele momento de solidão foi transformando em momento de bênção. Em um mês de Kennedy, Deus me deu meu marido. Deus me deu o Verardo. Um mês que eu saí daquela casa de recuperação. Me deu meu marido, me deu casa e me deu carro. Aí eu vou dizer que Deus não faz? Isso não é teologia da prosperidade. Eu estou pregando por um Deus. Eu estou pregando a um Deus que faz milagre acontecer. Eu estou pregando um Deus, aleluia, que faz a sua palavra se cumprir na minha e na tua vida. Eu estou falando de um Deus que não vê como o homem vê, ele vê diferente. E Deus está dizendo para você: aguenta firme. Esse deserto não vai te matar. Aguenta firme, esse deserto não é para você morrer. Aguenta firme, esse deserto é para você ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Você crê nisso? Se você crê onde você estiver, levanta a mão e diga: eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Recebe, porque é de Deus. Deus vai mudar a tua história. Talvez não seja do jeito que você quer, mas Deus é Deus que faz milagre. Anos mais tarde, estava Pedro pregando. Estava Pedro falando de Jesus. Porque Jesus disse: olha, vocês vão fazer coisas, vão fazer milagres maiores do que aquilo que eu fiz aqui na terra. Olha, que Deus tremendo. Um Jesus que diz: olha, irmã Rosilene, você vai fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Irmã Maria, a senhora vai fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Que Deus tremendo. Irmã Jacina, era Jesus dizendo: irmã Jacina, minha filha, você vai realizar milagres através de você. Eu vou fazer maiores milagres do que eu fiz quando eu estava na terra. Aí eu não vou crer num Deus tremendo desse, minha irmã. Aí eu não vou crer nas promessas de Deus. Anos mais tarde estava Pedro com sua capa, pregando, aleluia, fazendo milagres em nome de Jesus. Aí Pedro é perseguido. Aí Herodes disse: eu vou prender esse cabra, eu vou matar, que eu vou dar um espetáculo para aqueles que esperam a morte dele. Estava todo mundo esperando a morte dele, como já foi pregado aqui por 2 vezes. E parece que hoje é o dia de Pedro. Porque Pedro hoje veio nos ensinar. Pedro não. Jesus veio nos ensinar através de Pedro. Jesus veio dizer: eu fui com Pedro, eu sou contigo. Estava Pedro pregando, estava Pedro orando, estava Pedro realizando milagres em nome de Jesus. Até uma hora que ele foi preso. Mas havia uma igreja em oração. Havia uma igreja orando. E onde tem oração tem milagre. Nós estamos aqui, irmã Jacina, porque nós estamos cobertas de oração. A minha pastora está de pé aqui hoje porque ela está coberta de oração. Meu pastor está de pé firme e forte, pregando a palavra e cuidando das ovelhas, porque ele está coberto de oração. A nossa família só está viva e de pé porque está coberta de oração. O que a oração não fizer, nada mais faz. Estava Pedro. Havia uma igreja em contínua. Quando eu vejo contínua, a Bíblia ela enfatiza. A palavra de Deus ela enfatiza. Diz que a igreja não estava só orando, ela estava em contínua. Ela era uma igreja constante. Era uma igreja que estava sempre em oração, sempre de joelho, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, enquanto a igreja orava, Deus estava dando livramento a Pedro. Deus envia um anjo a Pedro, e quando o anjo aparece, quando Deus resolve fazer, é para calçar sandália, é para cingir os lombos, é para colocar a capa nas costas, e é para seguir o anjo. E a palavra de Deus diz: olha, que a porta se abriu sozinha. A oração faz portas abrir. A porta se abriu sozinha. A base que ele passou a primeira e a segunda guarda,
Quando ele vai chegando na porta que já dava para o lado de fora, a porta se abriu sozinha. Ei, está orando, não precisa empurrar a porta. Está orando, não precisa arrombar a porta. Está orando, não precisa de arrumadinho para a porta abrir. Está orando, o anjo vai passar. Você vai seguir o anjo e a porta vai se abrir sozinha. Ei, a sura, manai. Ei, vai a sura, mano, como na este. Ei, a subra. Não precisa nem pegar no trinco. Não precisa nem botar a mãozinha. Ei, fica quieto. Fica na posição. Porque as cadeias vão se quebrar. Vai cair no chão. Não se preocupe que ainda tem anjo. Ainda tem anjo. Não precisa empurrar a porta. A porta vai se abrir porque é Deus quem vai abrir. Você crê nisso? A porta vai abrir porque é Deus que vai abrir a porta. Tu não vai precisar mover um dedo. A porta vai se abrir. Ei, baço. Eu não sei. Ei, ramando. Ei, gaia xeramano yaste. Ei, amaia sobranai. Era Deus dizendo: tá vendo, Pedro? Eu cuido de ti, Pedro. Eu cuido de você, Pedro, desde o primeiro momento, Pedro. Ei, Pedro, eu não fiquei na terra ainda aqueles dias e fui à tua procura para tu morrer numa prisão, não, Pedro. Você não vai morrer nessa situação. E eu já estou tomando posse. Nem eu, nem vocês, nem você vai morrer nessa situação de humilhação, de vergonha, de necessidade, desacreditado, não. Ei, Deus está dizendo: ei, eu tenho anjo, eu abro porta, dou livramento, porque tem uma igreja que está em contínua oração. Tem uma igreja que ora. Tem uma igreja que está em constante oração. Tem mulheres de Deus que estão de joelho por nós, irmã Jacina. Eu estava olhando os pedidos, 1.600, 1.700 pessoas estão nos assistindo. E há milhares de pedidos de oração. E eu disse: meu Deus, que responsabilidade tão grande. Esse povo confia que nós somos mulheres de Deus, Kennedy. Esse povo está aqui, olha, peço oração pelo meu filho, peço oração pelo meu marido, peço oração porque estou com depressão, peço oração porque estou com câncer, peço oração porque fui desenganado da medicina. Há muita oração. E nós temos que estar em contínua oração. Nós temos visto milagres. Nós temos visto e ouvido testemunhos de vitória, de milagre, de livramento. Aleluia. Leão, Deus tem fechado a boca do leão. Você acredita que hoje, neste dia, Deus está fechando a boca do leão para dar livramento aos teus? Você acredita que Deus hoje, Deus está abrindo essa porta onde você não vai precisar nem empurrar? Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai fazer banquete, sim. Deus vai preparar, sim. Deus vai abrir porta, sim. Aquilo que está faltando, Jesus tem tudo quanto você precisa, quanto você está necessitando. Deus vai fazer sim, porque Ele não mudou, nunca mudará. Eu não sei o que é que você está precisando. Jesus diz: eu tenho para te dar. Jesus está dizendo: eu tenho para te dar. Fica na posição. Não faça esforço para abrir a porta, não, seja ela qual for. Seja ela qual for. Não faça força. Eu sou um Deus que ainda faço o milagre acontecer sem precisar você mover uma palha. Tem coisas que só oração faz. Receba essa palavra, porque foi do coração de Deus ao meu coração para transmitir para vocês. Glória a Jesus. Receba essa palavra. Aleluia. O amor de Deus está além da compreensão humana. A misericórdia de Deus está além da compreensão e da aceitação humana. Eu não sei quantos não aceitam e quantos não compreendem o amor de Deus na tua vida, mas Ele vai continuar te amando, cuidando de você, dando livramento e cuidando dos teus. Você crê nisso? Então levanta a cabeça, levanta a mão, adora ao Senhor. E eu quero já convidar a irmã